Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta segunda-feira. Bom dia, Carol, tudo bem? Olá, Raíssen, bom dia a todos. E a gente começa falando da crise política no futebol brasileiro. Ontem foi determinado pela Comissão de Ética da CBF o afastamento por 30 dias do presidente da entidade, Rogério Caboclo. Isso após terem vindo a público acusações de uma funcionária da CBF de assédio sexual e assédio moral contra ele. E esse afastamento ocorre num contexto já polêmico de realização da Copa América aqui no Brasil. As eliminatórias também estão em andamento. Amanhã tem jogo da seleção contra o Paraguai lá em Assunção. E depois é esperado um manifesto dos jogadores da comissão técnica, possivelmente contra a Copa América aqui no Brasil, que foi acertada num acordo entre a CBF e o presidente Jair Bolsonaro. Estamos acompanhando e ainda com toda a possibilidade que surgiu no fim de semana até de demissão do técnico Tite, mas essa notícia surgiu antes da queda de Rogério Caboclo. E abordamos também a pandemia, a CPI da pandemia, que retoma as atividades amanhã com o segundo depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Os senadores devem votar no mesmo dia um requerimento para convocar também o presidente da CBF, o Rogério Caboclo, justamente para explicar, né, esse acerto feito com o presidente Bolsonaro para a realização da Copa América aqui no Brasil. Em reunião ontem, os senadores também decidiram abrir novas frentes de investigação. Os senadores tendem a aprovar uma convocação para a médica Ludmila Rajar, que rejeitou o convite para ser ministra da Saúde, e um convite também para o deputado Osmar Terra, apontado como articulador do chamado gabinete paralelo no Palácio do Planalto. Outro destaque do dia, hoje uma reportagem do Estadão revela que o presidente Jair Bolsonaro bloqueou 5 bilhões de reais do orçamento de 2021 que seriam destinados para pesquisas, para um fundo de ciência e tecnologia e que financiariam várias pesquisas, entre elas pesquisas contra a Covid-19. Segundo especialistas ouvidos pelo Estadão, esse bloqueio, esse contingenciamento é ilegal. O Ministério da Economia foi procurado e disse que a verba será liberada, mas não estabeleceu prazo. Você acompanha os detalhes dessa história no portal do Estadão. E vamos falar também sobre o Peru, que foi às urnas, né, neste domingo para eleger o novo presidente do país, mas eleições presidenciais que dividiram, né, o país em dois polos opostos e não devem ter um ganhador claro até o último minuto. A espera de resultados oficiais pode demorar até quarta-feira, mas as primeiras pesquisas de boca de urna dão já um empate técnico entre o esquerdista Pedro Castillo e a conservadora Keiko Fujimori. Entretanto, as pesquisas confirmam uma tendência de alta da candidata na reta final dessa campanha, com mais de 88% dos votos apurados, a vantagem da Keiko de direita diminuiu um pouquinho só. Bom, enquanto acontece essa crise que a gente já relatou no futebol brasileiro, uma questão política, a bola continua rolando no Brasileirão e a segunda rodada da Série A foi realizada neste fim de semana. E os líderes até agora inesperados, né? O Fortaleza, o Atlético Goianiense e o Atlético Paranaense estão com 6 pontos. A vantagem é para o time cearense, que ontem goleou o Internacional lá na capital cearense por 5-1. Esses 3 times estão, cada um, com 2 vitórias, inclusive o Atlético Goianiense ganhou do Corinthians e do São Paulo. E a gente acompanha e atualiza a tabela lá para você com todo o noticiário dos clubes e também desse meio de semana de decisões na Copa do Brasil. E a gente encerra falando sobre o mercado musical, porque é exemplo do que aconteceu já com artistas do naipe de Bob Dylan e Neil Young nos Estados Unidos. Agora, fundos de investimento especializados estão negociando a compra de catálogos de artistas brasileiros, sempre por cifras super altas, né, com muitos zeros. Alguns medalhões da MPB, como Caetano Veloso, Djavan, já são alvos dessas incursões, né, desses fundos. Para os artistas, há uma vantagem, né, que é botar a mão numa grana grande, numa bolada logo de uma vez. E para os fundos também se espera lucrar, potencializando a difusão dessas músicas e, por consequência, dos seus royalties. E aí eles ganhando dinheiro a partir desse investimento inicial.
Estas e outras notícias você acompanha nesta segunda nas plataformas do Estadão. Ótimo dia para você. Até amanhã. Boa semana.